Olha só, vamos falar do Luciano Vietto. O Corinthians fez uma consulta com os intermediários do Luciano Vietto, intermediários dele aqui no Brasil, argentino de 30 anos. Estava num clube lá, estranho o nome do clube dele na Arábia. Terminou o contrato dele agora, não renovou. Mas ele se destacou bastante no Al Hilal, né? E lá ele conheceu Ramon Dias, né? Que é, né, seu compatriota, trabalhou, né, o comandou lá no clube árabe. O Ramon Dias sugeriu o nome para o Corinthians, do Vietto, 30 anos. O Corinthians foi atrás, tá? O Corinthians foi atrás e descobriu já os valores da negociação. Deixa eu deixar uma coisa bem clara aqui para vocês, porque comunicação é uma coisa assim difícil e às vezes, né, tem coisas que, por exemplo, eu não falei, né? Por exemplo, ninguém também está falando isso, já estou adiantando. Não houve proposta do Corinthians oficial pelo Vietto. O que houve foi uma consulta para saber se existe interesse dele jogar no Brasil e qual a intenção do jogador. E o Corinthians descobriu que o Vietto é uma operação muito semelhante à do Igor Coronado. Isso foi uma fonte que me disse. E se uma fonte me diz isso, ela me dá uma brecha aí para eu fazer já uma análise sobre valores. Porque se a pessoa não me falou os valores do Vietto, a pessoa me falou que é uma operação semelhante à do Coronado. Então, se é uma operação semelhante à do Coronado, eu mato no peito e saio jogando para falar, porque todo mundo sabe que o Coronado é uma operação de um pouco mais de 2 milhões por mês. E por que é semelhante? Porque o atleta está livre no mercado, só que é um jogador que você tem que pagar luvas, né? Que são as luvas, para quem não sabe, né? Quem nos assiste, a maioria do futebol já conhece esse termo, não precisa ficar explicando. Eu, quando eu vou escrever na minha coluna no UOL, eu costumo sempre explicar, né? Eu aprendi que o jornalismo se faz assim. A gente escreve para tia, né? Para aqueles que não conhecem, né? Então tem sempre que explicar, poxa, que luvas é essa? Né? Enfim, então luvas são premiações pela assinatura do contrato. O Corinthians não precisaria pagar nada para nenhum clube, mas teria que pagar para o jogador. Essas luvas podem ser diluídas no contrato. Então, se você for somar salário e luvas, a gente está falando de um jogador caríssimo que ganhava até outro dia entre 3 e 5 milhões por mês, entendeu? Até outro dia, 3 milhões de reais por mês. Então, nós estamos falando de um jogador de uma operação, né, que é alta, não é um jogador fácil de você contratar. O Corinthians acredita que é uma operação semelhante à do Coronado. Se for uma operação semelhante à do Coronado, nós estamos falando de um valor aí de 2 milhões de reais pelo Luciano Vietto, atleta que houve a consulta, o Corinthians já sabe os valores, o Corinthians não fez a proposta, porque agora é sentar, né? O Fabinho volta com a informação, porque foi o Fabinho Soldado que foi atrás após aí a sugestão do Ramon Dias. Agora o Fabinho Soldado se reúne com o Augusto, se reúne com o financeiro, se reúne com as pessoas de confiança do Augusto Melo, se reúne com o Ramon Dias e eles vão discutir se vale a pena ou não fazer a proposta. Então, essa informação que eu tenho é uma informação exclusiva, né? Eu não tenho uma informação diferente que ele foi oferecido. Não, o Corinthians foi atrás, porque o Ramon sugeriu o Ramon Dias. Então, é uma informação importante, né? Porque é um jogador que é bom de bola. O Corinthians entende, tá? O Corinthians entende que esse jogador é um jogador que é um atacante. Eu vi o Vietto diferente, tá? Eu vi o Vietto mais como um meia, até assim, até por falta de conhecimento. Não tenho problema nenhum em dizer isso. Da mesma maneira, quando eu bato no peito e falo, ó, essa informação que eu tenho é verdadeira, banco, e as coisas acontecem, e às vezes a pessoa vai achar que é arrogância, não. É simplesmente, o jornalista tem que saber fazer o seu marketing também, irmão. Tem que bater no peito e falar, eu tenho informação e acabou, e é isso. Então, quando eu falo que eu sei e banco que eu sei, entendeu? É sem cabotinismo nenhum. Mas também quando eu não sei, meu amigo, não tenho vergonha de falar. Falta conhecimento para mim em relação ao Vietto. Eu não posso julgar o Vietto por um jogo que eu vi no Mundial de Clubes, entendeu? E o jogo que eu vi do Vietto me parecia um meia que vinha buscar a bola e tal. Eu até achei que ele jogava na mesma faixa de campo que o Coronado e o Garro. Só que o Corinthians entende que ele pode ser um atacante aberto na esquerda. Isso é uma informação que me passaram, que joga para jogar pelos lados. Talvez, né, até o Vietto tá sendo avaliado aí como
um substituto do Wesley, a gente não sabe, entendeu? Agora, eu não sei vocês, porque vocês entendem mais do que eu e ficam atentos com esses jogadores pelos nomes que vocês me passam às vezes aí, uns nomes loucos, né? Vocês ficam mais atentos do que eu no mercado. Esse Vieto é muito bom, mas é uma função parecida do Corona, estou dizendo. Ó. Boa noite aí, Lucas Meirelles. Enfim, a gente tem essa informação para passar para vocês. Atacante porque está em fim de carreira. Também viu o Vieto de meia, diz o David. Ele faz a do Coronado também. No vídeo real, ele jogava mais de atacante. Ó, tá vendo? Meia atacante. Pelos vídeos que eu vi, ele é meia, tá? Quantos anos? 30 anos. Vai fazer em dezembro, agora é 31. Tá certo? Pelo menos deve ser melhor que o Uri, com certeza. E pelo preço também, né? Trazer o Vieta, melhor trazer o Roger Guedes e pechinchar, se for para trazer, diz o Ademir. Enfim, eu tenho a mesma sensação de posição que você. Eu questionei isso, né, para uma fonte minha, que falou que iria atacante. O Corinthians está vendo ele como atacante, tá, gente? Não sei se foi porque o Ramon avisou, falou, não, esse cara joga de atacante, pode trazer que ele joga comigo pelos lados. Porque assim, a gente observou ontem que o Corinthians joga num 4-2-3-1. Acho que o Ramon Dias deve manter essa formação. No 4-2-3-1, dá para a gente fechar assim, ó, vamos lá. Sonhando, tá? Sonhando. Hugo, Fagner, André Ramalho, Gustavo Henrique e Hugo. Uma linha de 4. Depois, 2 volantes, Alex Santana e Ranieri. Depois vem 3 posições atrás do centroavante. Aí você pode pôr o Vieto na esquerda, o Garro centralizado e, por exemplo, o Coronado na direita. Ficaria um time lento, não ficaria? Não sei, né, velho? Eu acho que sim. E lá na frente o nosso centroavante maravilhoso, lindo. Entendeu? Então, talvez na visão, né? Talvez na visão do Ramon Dias, o cara, por jogar aberto na esquerda, num 4-2-3-1, ele vê o cara como centroavante. Então, gente, partindo aí pro Cuejar e pro Charles está em processo de, não há novidades do Charles, ele está em processo de troca de documentos, é um jogador do Midtjylland da Dinamarca, né? Quem está fazendo a operação é o André Cury, e o Corinthians acredita que nos próximos dias aí já pode rolar a assinatura e anunciar. 1,5 milhão de euros, tá? 9 milhões de reais vai dar. O euro tá caro pra caramba. Só o Felipe Guedes mesmo para viajar para a Europa uma vez por mês. Eu não teria condição. E o Cuejar é o seguinte, gente. O Cuejar é um jogador que o Corinthians fez uma consulta, né? Abriu negociação. O Cuejar já falou um valor que aceitaria, o Corinthians até achou interessante e tal. E eu acho que se fosse para fechar Corinthians e Cuejar, eu acho que fecharia. Cuejar, que é colombiano, volante, 31 anos, está no Al-Shabaab, né, da Arábia Saudita. E é um jogador, né, que teve o seu auge no Flamengo, enfim, Al Hilal também. Ele é muito bom jogador. Eu acho que entre Corinthians e Cuejar teria tudo para fechar. O problema é que ele tem contrato lá, né? Esses clubes árabes nunca facilitam, né? E o Cuejar dá sempre um receio, porque o Cuejar toda vez faz essa novelinha com todo mundo e fecha na Arábia lá, entendeu? Tem gente que adora, né, usar uma proposta. Tem gente que adora usar uma proposta para ganhar aumento, entendeu? Existe isso. Então, assim, não dá para confiar muito no Cuejar, né? É uma situação assim que eu, né, considero mais chata, né? Não dá para a gente cravar, né, que o Cuejar aceitaria uma proposta do Corinthians se o Corinthians conseguisse a liberação. Mas enfim, o Corinthians, né, negocia com ele e ele aceitou reduzir o salário. É uma notícia, né? É uma notícia interessante.